de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 32ª reunião ordinária deste primeiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Claudemar Votrova para que faça a leitura do artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito e respeito consiste na inviolabilidade e na integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 31ª reunião ordinária foi enviada a todos, e sendo assim eu coloco em discussão única a ata da 31ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 31ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 31ª reunião ordinária. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício 277, 2017, senhor presidente, acusamos o recebimento dos requerimentos de informações número 041, 42, 43, 2017, de autoria dos vereadores Fernando Malon, Jaime Pedro Ferreira de Lima, bem como o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, de números 402 a 426, documentos oriundos da sessão realizada no dia 29 de junho de 2017, desta Egrégia Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 279, gabinete do prefeito. Senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação número 36/2017, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, elaborado pelo vereador Fernando Malon, encaminho memorando interno 348/2017, provindo da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, e demais documentos anexos. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 172/2017, excelentíssimo senhor Edmar Geraldo Salomão, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar recursos para subsidiar o programa Família Acolhedora. Atualmente estamos acolhendo 33 crianças e adolescentes, as quais estão abrigadas em famílias devidamente cadastradas no programa. O município destina a essas famílias mensalmente subsídios no valor de um salário mínimo, R$ 937, por criança acolhida. Os recursos da União não são suficientes, sendo necessário o município destinar recursos próprios para esse serviço. Diante dessa situação, solicitamos o repasse de R$ 46.850 para custear o subsídio repassado às famílias referente a crianças acolhidas mensalmente no período de agosto a dezembro de 2017. Atenciosamente, Marco Aurélio Vilizinski, secretário municipal de Assistência Social, Edson Luiz de Oliveira, juiz de direito da comarca de São Bento do Sul. Projeto de Lei 023/2017, origem do Legislativo Municipal. Assunto dispõe sobre propriedade na tramitação de processos administrativos junto ao município de São Bento do Sul para portadores de necessidades especiais e dá outras providências. Dispõe sobre prioridade na tramitação. No expediente, requerimento 33/2017, Marco Aurélio Rodrigo Redrich, solicitando espaço na tribuna popular livre para Nicole Krajewski Fernandes e Adriana Cunes da Silva, para explanar sobre projeto oratória interno da JCI São Bento do Sul e projeto oratória nas escolas do dia 10 de julho de 2017. Requerimento de informação 044/2017, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, requerendo informações sobre o cumprimento de parte da Secretaria Municipal de Educação das leis federais 9.394 de 96, 9.795 de 99. Requerimento de informação 045 de Mar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, requerendo informações sobre o corte de árvores na rua Reinaldo Malon, no bairro Serra Alta.
Indicação 432-17, Fernando Vilizinski, ao Executivo Municipal, solicitando a criação do Banco Físico e Virtual de Materiais Ortopédicos. Indicação 433-17, Fernando Vilizinski, ao Executivo Municipal, com cópia de TRU, solicitando para que analise e estude a viabilidade de implantação de demarcação e de estacionamento na Travessa Champanhar, entre o ginásio de esportes do Colégio São Bento e a Policlínica, no centro. Indicação 434, Fernando Vilizinski, ao Executivo Municipal, com cópia de TRU, solicitando para que analise e estude a viabilidade de implantação de demarcação de estacionamento na Rua Manuel Tavares, em frente ao Colégio Orestes Guimarães, no centro. Indicação 435-17, Fernando Vilizinski, ao Executivo Municipal, com cópia de TRU, solicitando para que analise e estude a viabilidade de implantação de demarcação de estacionamento exclusivo para vans escolares na lateral direita da Igreja Matriz, no centro. Indicação 436-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a implantação de placa com indicação de CEP na Rua Ana Milk, no bairro Mato Preto. Indicação 437-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura da faixa de pedestres na Estrada Cruzeiro, em frente ao posto de combustíveis, no bairro Cruzeiro. Indicação 438-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Ercílio Lúcio Pereira, no bairro Bemervaldo. Indicação 439-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Willy Heimann, no bairro Colonial. Indicação 440-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Luiz Lindsmaier, no bairro Colonial. Indicação 441-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Carlos Grossel, no bairro Lençol. Indicação 442-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua José Arcílio Gonçalves, no bairro Centenário. Indicação 443-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura da faixa de pedestres na Avenida Itaiópolis, no bairro Cruzeiro. Indicação 444-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura da lombada na Rua Campo Tenente, no bairro Cruzeiro. Indicação 445-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura da lombada na Rua João Pauli, bairro Colonial. Indicação 446-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura da faixa de pedestres e da lombada na Rua Castelo Branco, no bairro Colonial. Indicação 447-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a pintura das faixas de pedestres e das lombadas e da Rua Alberto Torres, no bairro Centenário. Indicação 448-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Maria Conceição Willy Klaumann, no bairro Xirã. Indicação 449-17, César Augusto Acorce de Godoy, Executivo Municipal, solicitando a implantação de lombadas na Rua Paulo Tcheque, no bairro Mato Preto. Indicação 450-17, César Augusto Acorce de Godoy, Executivo Municipal, solicitando a substituição de tábuas do mirante da Estrada Geral Rio Natal. Indicação 451-17, César Augusto Acorce de Godoy, Executivo Municipal, solicitando a implantação de faixa elevada na Rua Monte Castelo, em frente ao CI Peter Pan, no bairro Cruzeiro. Indicação 452-17, César Augusto Acorce de Godoy, Executivo Municipal, solicitando o fechamento de buracos na Rua Augusto Wunderwald, no bairro Xirã. A Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, prezados senhores, relatório anual de atividades à Fundação ProRim, situada à Rua Augusto Klimek, 277, sala 2 e 3, bairro no centro, cidade de São Bento do Sul, reconhecida como entidade beneficente filantrópica e utilidade pública federal, vem, por meio deste, encaminhar o relatório anual das atividades desenvolvidas durante o ano de 2016, bem como cópia do balanço geral, demonstrativo financeiro devidamente auditado, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Atenciosamente, Marcos Alexandre Vieira, presidente. Obrigado, secretário. Nós queremos agradecer a presença do prefeito em exercício, Márcio Drebeck, e convidamos para tomar assento à mesa diretora para acompanhar a sessão deste legislativo. Por favor.
Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 023 do Legislativo e a emenda modificativa número 001. Coloco em discussão única o requerimento de informação de número 044/2017, de autoria do vereador Nivaldo Bogo. Qual concedo a palavra? Senhor presidente, senhores vereadores, o meu requerimento envolve e traz um tema até que eu considero de grande relevância. Algumas pesquisas que eu estava fazendo, verifiquei uma situação. Eu até acredito que é de conhecimento da Secretaria de Educação, mas para a gente ter essas informações de forma precisa, relacionado aí com a questão da educação ambiental, até um assunto que pretendo me manifestar nas próximas oportunidades aí na uma palavra livre, mas a questão da educação ambiental, inclusive um tema aí que deve ser bastante discutido e debatido, senão sofreremos, senão nós, mas as futuras gerações, as consequências. Em 1996 já foi criada uma lei e regulamentada em 1999, onde sugere que seja inserido nas matérias, seja geografia ou história, a questão da educação ambiental. E hoje tramita no Senado, inclusive, um projeto que passa a ser a disciplina de educação ambiental. Então, o projeto, na verdade, o requerimento, na verdade, vem solicitar essas informações para que nós tenhamos o conhecimento se ocorre essa prática nas escolas municipais, e até uma forma digamos assim, um alerta que essa lei pode ser aprovada a qualquer momento, até porque pode vir a prejudicar daí futuramente a não renovação dos cursos pelo MEC. Então, acho que é um assunto que, além do mais, não falo aqui apenas pela questão legal, pela exigência que a lei fará, mas como falei há pouco, pela importância que o tema representa. Então, por essas razões, peço pela aprovação do mesmo. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito, senhores vereadores, que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 044/2017, de autoria do vereador Nivaldo Bogo. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 045/2017, de autoria deste vereador que vos fala. E para poder fazer uso da palavra, eu transfiro os trabalhos da mesa diretora ao vereador vice-presidente dessa casa, vereador Nivaldo Bogo. Assumindo a condição dos trabalhos, coloco em discussão única e votação o requerimento 045/2017 ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, solicitando informações referentes ao corte de árvores na rua Reinaldo Marlão, bairro Serra Alta, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de solicitar ao secretário para que colocasse algumas fotos estão ali, ó. Estão as fotos lá colocadas já.
Aí saiu... Bom, esse é o assunto do momento, é a coqueluche em São Bento e a poda dessas árvores. Eu também quero me colocar contrário ao corte que foi feito dessas árvores, que tem mais de 40 anos de idade. Conheço essas árvores desde minha juventude. E aí se colocou de que foi feita uma poda. Uma poda provavelmente radical, porque foi cortado de A a Z as árvores, essa não retorna mais. Pode ser que uma ou outra retorne. Agora, o que me chamou a atenção, até queria cumprimentar o vereador Marco Redlich e o vereador César Godoy, que próximo a esse local, a gente viu na internet, no Face, aí, os nobres vereadores plantando árvores ao longo da rua Matias Nossel, que já tinha sido feito na primeira gestão do prefeito Magno Baume, e acabaram sendo destruídas, mas foram replantadas. Mas nada justifica que na mesma hora que foram plantadas aquelas árvores lá, que eu acho que nós temos que ser favoráveis ao plantio de árvores. Não podemos destruir o nosso ecossistema. E o que aconteceu aí? Foram lá e destruíram as árvores e disseram que isso foi uma poda. Poda radical, porque poda normal não se faz assim. Todos nós sabemos que não é assim. Então, essas, eu tenho certeza que elas não retornarão. Até vou fazer uma solicitação para ver se alguém vai lá e replante outro tipo de árvore, porque há uma, inclusive essas árvores aí, a gente está pedindo a informação da denominação dessa espécie, porque essa era um verdadeiro santuário onde pássaros se alimentavam lá, faziam ninhos lá naquele lugar lá. Eu até sempre achava assim que podia ser desenvolvido um projeto lá de colocar alguns bancos lá, para o pessoal disciplinar, sentar embaixo na sombra, tomar um chimarrão, conversar. Aí de repente foram lá e zeraram aquelas árvores lá, desapareceu tudo. Então por causa disso estou fazendo pedido de informação para eles nos explicar. Porque até nós temos o nosso prefeito Magno Baume, que é ambientalista, não sei se ele tem conhecimento do corte das árvores. O Marcelo Ribio, que é o diretor do meio ambiente, também é um ambientalista. São pessoas, não sei se tomaram conhecimento do corte dessas árvores, quais os motivos que cortaram essas árvores. Eu preciso saber o motivo. A comunidade, a Serra Alta, lá, eu sempre estou lá na Serra Alta, e tem questionado. Vocês vereadores não cuidam aí, deixaram cortar as árvores aí, mas nós não queria. Entende? Aí, nas postagens, bastante... No Facebook, umas postagens bastante, algumas ironizando, algumas tirando sarro, uma série de coisas. Então eu vou aguardar, eu disse para eles que faria o pedido de informação para poder responder quais foram os motivos que levaram para que fosse feito o corte dessas árvores lá ao longo da rua Reinaldo Malão, que nós sabemos que estão cortadas estavam plantadas lá. Elas tinham sofrido há muitos anos atrás, foi feito também uma poda lá, elas tornaram, que até eu, dentro de mim, estou torcendo para que isso aí retornasse novamente, mas eu tenho certeza que não torna, porque ela foi cortada muito baixo, e essa poda eu não posso concordar. Então, por causa disso, eu estou fazendo esse pedido de informação para poder explicar lá para a comunidade lá, que me questionou, algumas pessoas que me questionaram em relação a esse corte, para ver se a Secretaria de Agricultura, através do meio ambiente, para nos dar essas explicações. Era isso aí que eu colocar. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de adentrar a fala, se me permite, nós recebemos aqui só um aviso que o áudio e a imagem não estão funcionando na internet. Se o pessoal ali da MEP puder fazer alguma coisa, só que me parecia que não estava funcionando. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou favorável ao requerimento de informação do vereador Edmar Salomão. Só não tenho, nesse caso específico, uma visão tão poética quanto a do vereador. Eu entendo a necessidade de árvores, tanto entendo que estava lá no plantio de tantas mudas que fizemos com todos os voluntários no último sábado, mas eu não vejo com a mesma visão poética do vereador Ed, porque, claro, é bonito, as pessoas ficam tristes, mas, de outro lado,
e eu posso antecipar um pouquinho só da resposta. Eu vi ontem o requerimento, até por coincidência nós falamos isso hoje no Executivo, e eu pedi que o Executivo, quando enviasse da resposta a Vossa Excelência, que enviasse o requerimento da Polícia Militar que fez essa solicitação. Porque se de um lado alguns vizinhos lamentam a falta do piar dos passarinhos, de outros, muitos vizinhos estão felizes e alviçareiros que não são mais um ponto de droga absurdo aquilo lá. Claro que a gente não pode atacar todo o problema com medidas radicais. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ali foi um pedido da Polícia Militar porque havia uma concentração de pessoas que utilizam drogas e bebidas alcoólicas e pediram esse corte. Também porque a estação ferroviária está sendo reformada, em breve estará pronto, e é projeto da polícia a instalação de câmeras de segurança naquele local, e por questão estratégica do comando da polícia, foi necessário, se eu estiver errado, é isso, prefeito? Por questão estratégica, para a visibilidade das câmeras, era necessário o corte. Foi essa a argumentação da polícia e por isso foi feito o corte naquele local. Claro que as demais questões técnicas que Vossa Excelência muito bem questiona no seu requerimento serão respondidas por quem detém conhecimento técnico, que não é o meu caso. Eu só trago essa situação. Eu vou repetir. Eu até achei curioso e comungo desse entendimento das redes sociais, de que uma pessoa falou assim, então para acabar com quem dorme debaixo da ponte, derruba a ponte. Né? Ilustra bem, não é o caso exato do que foi dito, ilustra bem, mas não é o caso, porque ali tem uma particularidade de que se pretende as instalações de câmeras de segurança e ali inviabilizaria esse projeto. Lógico que o meio ambiente tem que ser preservado, a gente tenta todos aqui fazer as suas partes, mas existem algumas particularidades. E nesse caso foi atendido uma questão de estudos da Polícia Militar, e eu já solicitei ao Executivo que, quando da resposta a Vossa Excelência, anexe esse requerimento da Polícia Militar que justifica o corte dessas árvores. É isso que eu posso contribuir, senhor presidente e senhores vereadores. Continue em discussão, com a palavra o vereador Fernando Molão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também vi as fotos, isso ali não é poda, isso é corte. Não houve poda nenhuma, houve corte. Poda seria se tivessem desbastado os galhos e deixado o tronco, o seu principal, para crescer de novo. Ali não cresce mais nada. Tenho medo do Parque 23 de Setembro, que o vereador Fernando Vichy, que até estava comigo na reunião do Conselho Municipal de Turismo, em que eu questionei a respeito do uso do Parque 23 de Setembro, que até pouco tempo atrás estava sendo utilizado pelo Aracnos, que tinha a concessão, e agora não tem mais, ele desistiu do contrato. Parece que estão fazendo uma nova licitação para ficar. Porque se não houver a ocupação logo, e lá tem muito uso de malacos ali, daqui a pouco vão cortar o Parque 23 de Setembro inteiro, para acabar com a criminalidade. Até me questionaram, mas a Praça de Túlio Vargas também não teve corte de árvores na gestão do prefeito Fernando Túlio, que teve, mas não foi por questão de segurança de meliante, sim, foi por questão de segurança das árvores que algumas estavam podres, né, foi tirado. Naquela reunião, inclusive, o vereador Vichy se recorda, um dos policiais presentes disse, melhorou a questão da segurança na praça porque a Câmara consegue ver mais. Mas não foi tirada as árvores lá por questão dos meliantes. Então, o que foi feito lá na Reinaldo Malon foi um absurdo. Foi um absurdo, não podia ter sido feito isso. Corta os galhos, se for o caso, tiver que fazer. Porque daqui a pouco... E eles vão para outro lugar, eles não vão ficar mais nas árvores, eles vão para outro lugar. E aí vai a Secretaria de Obras ou de Agricultura e vai atrás cortar as árvores. Não pode. Tem que ver uma outra alternativa. Essa alternativa de cortar árvore é muito... Até falando... O corte é rasteiro e a medida é rasteira. Né? Não pode ser feito assim. Então tem que ser vista outra alternativa. Isso ali... Lembro que há alguns anos também na minha gestão tivemos problemas com o Ministério Público e com a Polícia Ambiental por conta de corte de árvores quando foi construído o ginásio Luiz Carlos Contesini. Deu problema lá, foi cortado umas 2, 3 árvores, deu um problema, o tamanho de um bonde, o Ministério Público veio com tudo, Polícia Ambiental, e foi um auê. E por isso até o município teve que fazer um TAC com o Ministério Público para fazer a recomposição de outra questão ambiental, que acabou sendo lá no Rio Vermelho,
com a recomposição da mata ciliar do Rio Vermelho. Então, isso tem que ser levado adiante. Com essas informações, tem que se buscar informações, inclusive, o vereador pede aqui, eu não sei que árvores que são, para ver se são nativas, enfim, tal. A verdade é que elas estavam há muito tempo lá, né, vereador? Estava há muito tempo lá na rua Reinaldo Malon. E foi um absurdo. O senhor me permite a parte, vereador? Permite? O senhor tocou rapidamente, o senhor mencionou as árvores da praça. Eu fiz um requerimento, eu retirei porque eu tenho que reformular e eu não sei se vai ser possível que me afirmem de forma adequada, dado o passar do tempo, mas a sua administração enquanto prefeito pode ser que tenha isso. Eu falei com alguém do meio ambiente faz um certo tempo e me disseram que a poda das árvores na praça foram para garantir a segurança pela idade de algumas, pela altura, aquela coisa toda que todo mundo já ouviu. Mas que muito desse adiantado da necessidade do corte se deu, eu não sou técnico, estou também, como muitos vereadores, supondo, foi causado porque foram feitos aqueles canteiros, aquelas espécies de canteiros na praça, e isso fez com que as raízes das árvores não pudessem crescer de forma adequada. E por isso se acelerou a necessidade de corte, poda, usem o adjetivo, o termo que quiserem, porque eu também não sou técnico. Não estou afirmando que foi isso, estou fazendo, tal qual alguns vereadores, algumas ilações de que isso teria prejudicado o andamento daquela árvore. E eu não era vereador na época, mas eu não me lembro de tanto alarde quando foi feito isso. Porque foi compreendido. Claro, e eu quero deixar muito... Oi? Pode? Mas é que eu não lembro do alarde nisso. Não teve. O que eu quero dizer é o seguinte, e isso eu disse nas redes sociais. Não estou dizendo que eu quero ver a árvore caindo, eu estou dizendo a informação que o comando da polícia me repassou. Né? Eu estou sendo apenas um intermediário para tentar elucidar. Daqui a pouco vai ter mal avisado dizendo que eu estou defendendo que derrube tudo que é árvore. Não é isso aí. Eu só estou repassando as informações que me chegaram do comando para tentar ajudar os senhores a adiantar um pouquinho do que pode ter sido. De forma alguma quero colaborar com queda de árvore ou coisa do tipo. Obrigado pela contribuição, vereador. Só completando a minha palavra, senhor presidente, senhores vereadores, naquela questão da Getúlio Vargas, nós éramos vereadores e o hoje vice-prefeito de Rio Negrinho, Roberto Buquerque, era o secretário de Agricultura do município. E ele trouxe, inclusive, foi feito pedir informações na época por alguém, não lembro quem foi, e ele trouxe que, inclusive, teve laudos de profissionais da área ambiental. Teve esses laudos. Então, lá foi feito com base, e lá foi feito o que podia ser desbastado, o que não teve que ser feita a corta definitiva. Ou seja, tinha autorização ambiental para fazer isso, o que não aconteceu aqui na Reinaldo Malon. Obrigado. O senhor não pode afirmar que não Não, tem. a princípio não houve, então. A princípio, eu acho, sinceramente, que não houve. Só vou lembrar uma coisa, e aí vai entrar o nome do homem no meio, porque Vossa Excelência disse. O Roberto Albuquerque também falou que encontrou camisinha no carro do Lírio Volpe e até hoje não provou. Não, mas ele mostrou Falaram aqui que é na fácil. Câmara, eu acho que ele mostrou aqui na Câmara, ou ele trouxe informações desses laudos. Tinha esses laudos na época, né? E, tá bom, pode ser que não tenha. Eu imagino que não tem autorização ambiental para cortar aquelas árvores lá na Serra Alta. Até porque imagino que o objetivo não era cortar as árvores e foi cortado, era desbastar os galhos. E aí foi feito aquele corte. Continue em discussão com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, quero me colocar favorável também ao pedido do vereador Edmar. E gostaria de ressaltar aqui que eu, quando jovem, apesar de também não ter conhecimento técnico, um desbaste para mim é bem diferente disso que ocorreu. E também gostaria de questionar se a polícia realmente pediu para que fosse feito um desbaste ou já decepar a árvore como um todo, né? Claro, sou favorável, se tem galhos atrapalhando a visibilidade útil, mas citar aquilo que o vereador Fernando Malon colocou ali,
o ponto de drogas aqui nós estamos pelas cercanias aqui cheios, então não é esse ou com essa atitude que nós vamos conseguir contornar essa situação, mesmo porque não é só ali, não é um foco localizado, é Cruzeiro, é Centenário, são todos os lugares. Se começarmos a tirar todas as árvores, ficamos aí sem nada. Obrigado. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de contribuir um pouco com a discussão e dizer que eu sou favorável ao requerimento de informação, que ele seja encaminhado ao Executivo, e dizer que aquela área de Serra Alta está passando por uma revitalização. Então é normal, eu vejo que é normal que alterações sejam feitas. E um pedido antigo da comunidade ali era essa revitalização da estação ferroviária. Então, se a polícia analisou a questão ali e pediu uma ajuda do Executivo para que parte dessa revitalização fosse o corte das árvores, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. São Bento é um município que tem quase metade do seu território protegido por áreas de preservação permanente. Então, a gente é um exemplo em preservação do meio ambiente. E se é um caso de revitalização, eu acredito que alguns cortes têm que ser feitos. Não sou defensor que árvores caiam, mas a gente não pode manter todas elas em pé para sempre. Participei com muito orgulho da ação da SRCred lá para o plantio de árvores. O nosso prefeito em exercício, Márcio, esteve lá também, o Godoy também esteve lá. Talvez plantamos, nós três juntos, mais árvores do que essas que foram cortadas. Porque no total, pela SRCred, foram plantadas 100 árvores ao redor da praça, que é uma área revitalizada de Serra Alta, e na extensão da Conrado Libel, não da Matias Nosso, presidente. Foi da Conrado Libel até a Sunorte, mais ou menos. Então, isso eu acho que é um processo normal e natural. Se lá era uma questão de segurança e precisava dar mais visibilidade para garantir também o investimento que está sendo feito na revitalização da estação ferroviária, porque daqui a pouco estão depredando lá, e daí a culpa é do município, que não tomou atitude, porque a polícia sugeriu que fizesse isso, mas a prefeitura não fez, e daí alguém vai ter que pagar a conta pela estação que está quebrada, que está depredada. Então, eu acho que pequenas concessões devem ser feitas sim, para que a gente tenha um resultado que seja bom para todos. A área está sendo revitalizada, já melhorou muito com a praça, o Céu das Artes, que foi feita na gestão passada do Magno. Agora a revitalização, que começou já na gestão passada e vai ser terminada agora. O plantio das árvores, tudo isso faz parte de uma nova Serra Alta, um novo local em Serra Alta para toda a comunidade. Sou favorável ao requerimento de informação para que as explicações sejam dadas, mas não vejo motivo para tanto alarde, porque algumas concessões têm que ser feitas numa revitalização como essa que está acontecendo lá em toda essa região. Obrigado. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Jairson Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, já foi falado aqui, nós temos de fato temos grandes áreas verdes que são de preservação de ambiente, e assim tem que ser, pode ser diferente. Também foi comentado sobre esse Morro 23 de Setembro, esse mirante, desde o começo, nós nos posicionamos contra a construção desse mirante nesse local, e desde o começo eu falei que ia dar aquilo ali. Isso é abrigo de malaco, é um negócio que vai ficar com sujeira e tal. E detalhe, pelo que nós temos de informação, essa sujeira toda depositada, esse lixo todo depositado ali, não é do turista que vem nos visitar de fora. É coisa de gente daqui, o que é pior. Nós estamos muito longe ainda de ter essa capacidade, esse conhecimento para fazer turismo aqui. Precisaríamos educar todo um povo que ainda não tem educação para turismo, para receber o turista e faturar com o turismo. Não, acho que falta muito ainda. Então, aquilo deu naquilo ali. Sujeira, lixo, esculhambação, malaco, baderna. E se for, de fato, começar a desmatar esse 23 de setembro, ele vai cair inteiro dentro do Rio São Bento. Em poucas horas, nós vamos ter um problemão no centro da cidade, né, com uma enchente aí. Essas árvores, então, já foram cortadas. De fato, não vejo de forma positiva que fossem cortadas daquela forma. O problema que nós temos aqui com o alcoolismo, que é muito maior que o uso de drogas, e o uso de drogas, como maconha, crack, cocaína, não vai ser resolvido com corte de árvores. Com certeza não. A Polícia Militar tem as suas prioridades na questão da segurança, mas não é assim chegar a pedir para cortar e vamos cortar tudo desse jeito. Tem que ser conversado, tem toda uma questão ambiental, e de fato não foi uma poda. Agora,
do jeito que estão aqueles tocos ali, é o que não pode acontecer. Já que cortaram as árvores e há uma indicação de que provavelmente não rebrotem daquele ponto, então eu acho que seria o caso de retirar aquilo ali. Retira todo o tronco que ainda ficou, raiz e tudo, e faz um ajardinamento bonito ali. Né? Eu acho que é o mínimo que nós ficamos devendo, então, para aquela comunidade, para a cidade, pegar e arrancar aquilo ali, que aquilo ali está horrível. Se é o indicativo de quem entende do assunto ali, que aquilo não vai ter rebrota, e não ficaria interessante, então pega e arranca tudo aquilo ali, limpa tudo aquilo, faz um jardim bonito ali, faz um negócio rasteiro, baixinho, né, já que não pode ter outra coisa. E por falar em corte de árvores com a equipe tão competente, nós ficamos esperando, senhor presidente, de repente que essa equipe comece a trabalhar a corte de árvores dessas calçadas, que tem 1 metro de largura, com uma árvore enorme no meio. Isso nós já temos falado há tanto tempo, tantas vezes, e aí nós não temos visto a atitude do executivo de tomar uma providência em retirar a árvore que está ali, e tantas vezes já falamos, onde não passa a cadeira de rodas, o carrinho do bebê, não passa o ceguinho tem dificuldade, o deficiente visual, então o idoso cai ali, quebra e se arrebenta. Tá? Então, o inverno úmido que nós temos aqui de 4 meses, muita umidade, nós precisamos de mais sol nas calçadas, nas pavimentações, no asfalto, e menos sombra, menos umidade. Tem ruas que a gente passa aqui, como a João Paulo, subindo ali da Mãe Bebidas, onde tem o CAPES lá, o SAMU, aquela é uma rua clássica desse assunto. Muitas árvores, a rua passa o tempo todo molhada, úmida. Isso é prejudicial para a pavimentação asfáltica, inclusive diminui bastante a vida útil. Então, se é para cortar, vamos cortar esse tipo de vegetação, de árvores que estão nessas calçadas. E aquela situação lá, presidente, que está daquela forma, de fato, é arrancar aquilo ali e fazer um ajardinamento bonito, né? Muito obrigado. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Cláudio Mar Voltroba. Senhor presidente, senhores vereadores, só ressaltando ali, falaram a respeito do Parque 23 de Setembro, que vai ter que desmatar ali para acabar com os usuários aí. Isso é uma piada, né? Para quem conhece e sabe dessas árvores ali, não tem essas árvores que foram feitos os cortes ali em Serra Alta, é um ligustro e não é árvore nativa. Então, só para começar a conversa, não é árvore nativa. Com certeza, se fosse nativa, precisava de uma autorização. Essas árvores ali dá em qualquer lugar, onde caiu a semente, como se vê pelas beiras da pista, a própria sementeira já tem algumas casas que já nasceu por conta própria. Então, não é árvore nativa, pela informação que a gente tem. E não sei quem saiu com essa conversa que foi uma poda. Onde é que está escrito isso? Quem que buscou isso que foi poda? Isso ali foi corte, só não foi terminado ainda porque vai ser decepado. Pela informação que a gente tem, vai ser podado. Não sei quem que saiu com essa de corte. É que foi feito um trabalho, primeira etapa, vai ser feito segunda etapa, conforme a informação que a gente recebeu. Não tem nada de poda ali. E estão fazendo piada em cima de poda. Vai ser feito o corte, que não conseguiu terminar tudo num dia só, e agora na segunda etapa vão fazer o corte definitivo pela informação que a gente tem. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Fernando Viliginski. Boa noite, senhor presidente e os demais vereadores. Eu também sou favorável aí, mas só eu acho que a gente tem que ver essas questões técnicas também e tal. O vereador Voltroba acabou de dizer que não é para tanto alarde também, mas eu espero que o executivo dê as respostas necessárias. Agora eu fico pensando, o vereador Sabino falando das calçadas, que eu também acho que precisam ser feitas. Agora o problema é, se for cortado, vai ter gente que vai reclamar de novo, né? Cortaram as árvores, será que não era nativa? Será que era o... Né? Então, a gente sabe da necessidade realmente e precisa ser feita uma análise, um estudo. Agora, nós temos que ter o bom senso e também em ver quando a situação ajuda, né? É uma árvore que está atrapalhando os cadeirantes e assim por diante. Mas não vamos cortar porque vai ter os buchichos daqui e dali. Não. Então, a ideia é que também se tenha um bom senso e quando se resolve alguma situação, essa das árvores da Serra Alta, por exemplo,
realmente nessa questão de segurança lá da comunidade, tem muita gente que ficou feliz por isso acontecer, porque a gente já viu gente morrer lá naquele pedaço daquela região, a gente já acompanha pessoas bêbadas, toda hora lá, alguma situação complicada, que fica até denegrindo a imagem da região ali. Então, eu acho que vai ser salutar, apesar de ter feito esses cortes, mas eu sei que a comunidade vai ganhar no final das contas. É só essa minha contribuição. Obrigado. Discussão. Devolvo a palavra. Concedo novamente a palavra ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Eu só quero que respondam quem autorizou, quem não fez. Por exemplo, no C, né, vereador? No C, não está saindo som? Tá. No C, qual o motivo que foi autorizado o corte dessas árvores? Então, o vereador César Godoy colocou. Vamos esperar a resposta. E agora tem um problema aí, vereador Cláudio Mar Votrova. Conforme alguns veículos de comunicação, o executivo informou-se tratar-se de poda. Está na imprensa. Eles vão responder, não tem problema nenhum. Até vamos parar. Tratar-se de... e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente confirma tratar-se de fato de poda e não corte. O Meio Ambiente informou isso. Então, nós vamos esperar a resposta que vai vir em cima disso aqui. Pronto, nós estamos aqui cumprindo. Foi a polícia que autorizou, foi a polícia ambiental, foi a polícia militar, foi a polícia civil, não sei quem que foi. Vamos ver se quem que foi autorizado. Vamos aguardar a resposta e daí está resolvida a questão. Muito obrigado, senhor presidente. Vou fazer algumas considerações também. Coincidentemente, o meu requerimento vem de encontro, falando das questões ambientais. Eu não estive na apresentação aqui do UV, né, que falou da SCCRED. Eu vi um folderzinho que parece que eles vão fazer um plantio de árvores, entendi que fosse próximo ou naquela região, né? Já foi? Como eu disse, eu não estava e eu vi hoje, eu peguei na sessão da quinta-feira. Mas eu até concordo com o vereador Marco Redes em partes, no caso, se de repente há até a necessidade, ocorrendo uma revitalização ou algumas alterações, porém também discorda aí no sentido de que precisaria que fosse feito um projeto seguindo o que a lei recomenda. A questão, de repente, se for essa árvore que o vereador Voldroba falou, pode não ter um problema, mas isso são questões. Mas eu vou aproveitar, inclusive, a presença aqui do hoje prefeito interino, vice-prefeito, secretário de Agricultura e Meio Ambiente e Obras, até porque foi levantada uma questão que o motivo da poda das árvores foi em função onde que o pessoal se reúne para o consumo de drogas. E eu vou reforçar uma solicitação minha, que, como falou aqui, daí nós precisamos solicitar a polícia que solicite a secretaria para que faça Mas tem um problema que está ocorrendo muito isso, inclusive onde a gurizada, digamos assim, se reúne aí para o consumo de drogas, que é no terreno que é da prefeitura, inclusive, que é aos entornos do Entreposto do Mel, do lado da associação do Inkendorf. Peço até desculpa se porventura ocorreu ali, mas necessita de uma roçada ali, né, para que realmente também não ocorra. Então, eu já fiz uma indicação nesse sentido, mas aproveitando já que envolve um pouco do assunto aqui, e faço esse pedido. Continua ainda em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, coloco em votação. Solicito aos vereadores que são favoráveis à aprovação do requerimento que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação 045/2017, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador-presidente Edmar Geraldo Salomão. Obrigado, senhor presidente. Reassumindo os trabalhos da mesa diretora, eu coloco em segunda discussão e votação
O projeto de lei número 029/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 67A da lei número 228 de dezembro de 2001. Está em segunda discussão e votação. Esse projeto já foi amplamente discutido, mas eu acho que não podemos colocar em votação, né, vereador Pedro? Porque esse é aquele da questão do Vale Alimentação, né? Com a palavra, vereador Peter Alexandre Cláudio. Senhor presidente, senhores vereadores, só quero agradecer pela celeridade e pedir aos senhores vereadores pela aprovação desse projeto. É um projeto, como a gente já falou na outra sessão, de uma reivindicação antiga dos servidores, desde que foi implementado o Vale Alimentação, já era uma reivindicação. O Sindicato de Servidores Públicos vem trazendo essa pauta sempre reiteradamente ao Executivo e agora nessa negociação, que ainda não se fechou, presidente, eu queria deixar isso bem claro, não é, prefeito? A negociação ainda continua, existem alguns pontos da pauta que ainda estão sendo discutidos em grupos de trabalho junto à Prefeitura, e esse é mais um dos pontos, né, que a gente fechou a questão salarial, a questão da reposição das perdas inflacionárias, mais 1% de ganho real, e agora essa implementação, né, de que as faltas vão ser proporcionais, o desconto das faltas vai ser proporcional ao dia faltado e não com um percentual, é uma medida bastante positiva por parte do Executivo Municipal e o Sindicato de Servidores ficou bastante satisfeito com essa negociação, com certeza porque os servidores também ficaram. Existe toda uma manifestação com relação a isso, então, presidente, quero aqui me manifestar favorável à aprovação desse projeto e dizer que nós estamos trabalhando para que os direitos, né, e o servidor possa ser cada vez mais valorizado. É o caso, né, temos que reconhecer a valorização que foi dada para os servidores também pelo Executivo nessa questão. Continua a discussão. Eu, antes de colocar em votação, também fazer uma colocação mais uma vez. Eu acho que aqui se faz justiça realmente com o funcionário, né, nessa questão aí. É uma coisa que eu sempre vinha debatendo e dizendo que há uma injustiça muito grande relacionada a isso aí. Mas aqui se faz justiça, então, cumprimentar aí, tanto o Executivo como o próprio sindicato por ter se envolvido nessa questão e regularizado essa questão dessa injustiça que vinha sendo praticada. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 029/2017, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 67A da lei número 228 de dezembro de 2001. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 034/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão e tramitando em regime de urgência nessa Casa de Leis. O projeto número 034/2017, que trata do repasse daquela questão da FETEP. Com a palavra, vereador Peter Alexandre Cláudio. Senhor presidente, senhores vereadores, acho que antes de a gente, talvez deva eu ser o primeiro a me manifestar, até porque fiquei de trazer alguma resposta ao vereador Fernando Malon, que fez o questionamento com relação ao marco regulatório para a FETEP. Também vai precisar. O projeto de lei ele faz uma alteração orçamentária, mas para que haja efetivamente o repasse, vai ter que ser feito um processo licitatório, nem que seja de inexigibilidade, é um processo licitatório. Né? E para que haja o processo licitatório, tem que haver a dotação orçamentária. Por conta disso, o marco regulatório ele prevê algumas situações. Esse caso, como é uma obra que já foi começada, está agora a Prefeitura contribuindo também para essa obra, cabe o processo licitatório na modalidade de inexigibilidade. Mas para que a Prefeitura pudesse abrir o processo, que também vai se encaixar no marco regulatório esse repasse, assim como todos os outros, é necessário que haja, por parte da Câmara de Vereadores, essa alteração orçamentária, e por isso que eu peço aos senhores vereadores a aprovação, e obrigado, presidente, pela celeridade, a urgência na colocação do projeto em discussão. Continua a discussão. Eu também quero dizer que o projeto entrou aí, questão de 10 dias, aí já está sendo votado,
mas que siga os trâmites, que tem que seguir os trâmites normais, né? Lá na frente da dispensa que tiver que vai haver, provavelmente vai haver, porque não existe outra, né? Mas a abertura desse crédito é importante que seja feito através da lei. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito, senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 034/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Em primeira discussão, o projeto de lei número 033/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 3.626, de 21 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a instituição de bolsa de estudos para auxílio de estudantes universitários. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com parecer favorável. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, com parecer favorável. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, com parecer favorável. Está em primeira discussão, projeto de lei número 033/2017. Com a palavra, o vereador César de Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, disse para mim informalmente, dias atrás, o vereador Sabino, que havia um sapo enterrado nessa lei. E eu quase sou obrigado a concordar, vereador Sabino. Tá difícil de fazer esse negócio funcionar. Sei que o senhor falou da forma mais respeitosa possível, foi em tom de brincadeira, mas para exemplificar o que acontece. O que ocorre com ela é o seguinte, senhores vereadores. Ela foi aprovada aqui, foi emendada e tudo mais, mas foram encontrados entraves pelos estudantes que se inscreveram para o projeto. E é por isso que nós trazemos a necessidade do Executivo em fazer duas alterações. A primeira alteração é que muitos dos estudantes, e isso foi um pedido meu, aprovado aqui na Câmara, que as bolsas fossem concedidas a quem estudasse acima de 30 km de São Bento do Sul. E devo dizer por quê? Para excluir os alunos que estudavam em Rio Negrinho, porque eu entendia que era uma proximidade que não justificaria. Mas muitos dos estudantes que se inscreveram moram em São Bento do Sul e estudam em Rio Negrinho. E aí disseram, não é só para o transporte, como bem aí alterou a lei o vereador Fernando Malon, é para material, é para outras coisas. E o ônibus universitário acabou ficando um apelido que eu dei e desvirtuou, não no modo ruim da palavra, mas ele não é só para quem vai de ônibus, é para quem estuda fora. Então, ele tira os 30 quilômetros de distância, ou seja, ele se aplica a Rio Negrinho também, Mafra, Guaramirim, Jaraguá do Sul, e aqueles que já estavam abrangidos. E a outra alteração é a retirada do inciso... Vereador Fernando Malon. O artigo 6º do inciso... Do segundo? Do segundo. A outra grande dificuldade. Tivemos vários e vários não inscritos, mas pretendentes à inscrição, mas eles foram... Obrigado, vereador. Eles foram ser excluídos do processo porque a grande maioria já é beneficiária de algum tipo de benefício municipal, estadual ou federal, que era uma dos objetivos e que a gente tinha, era beneficiar aqueles que já não tinham benefícios. Ocorre que aqueles que são carentes buscam os benefícios municipais, estaduais ou federais, e muitos deles são altos, outros são muito baixos. E mesmo sendo baixo, isso é um impeditivo para que ele concorra a essas bolsas de estudo. Então, dentro dos critérios do edital, eu citei o vereador Fernando Malon. O vereador Fernando Malon recebe uma bolsa federal de R$400, e eu recebo uma bolsa federal de R$30, R$50, menor do que a do vereador Fernando Malon, evidentemente que eu entro na frente dele na fila. Então, é por isso que eu peço, já em primeira discussão, que esse projeto, essas emendas sejam alteradas, para que o orçamento já possa ser feito para o lançamento de um edital para o segundo semestre, para os estudantes possam finalmente andar. Brincadeiras à parte, que eu fiz com a fala do vereador Sabino, o fato é que eu tinha uma noção de que seria difícil pegar no tranco, engatar essa lei, porque são várias particularidades, é um projeto novo, ele acaba sendo difícil de emplacar. A gente acaba encontrando algumas resistências. Mas, de uma forma ou de outra, eu acredito, e honestamente eu acredito, que com essas alterações e com um edital mais
simples, menos burocrático, vai ser possível efetivar a bendita da lei. Por isso que eu peço a aprovação dos senhores. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, todos sabem que quem fez o esboço dessa lei fui eu. Eu fiz em tom de anteprojeto, que foi para o Poder Executivo, discutimos bastante, houve algumas mudanças e veio para cá e nós discutimos. Bem, quando nós colocamos esse requisito de 30 quilômetros é porque achamos naquele momento que o pessoal de Rio Negrinho, que estudava em Rio Negrinho, não tinha por que receber a bolsa. Até concordo com o argumento de excluir essa restrição. Então, da forma como está sendo proposto pelo Executivo, a bolsa será para estudantes residentes neste município, cursando e regularmente matriculados em instituições de ensino estabelecidas fora do município de São Bento do Sul. Isso aqui é o artigo 3º, inciso 1º. Tá. Nesse ponto eu concordo. No artigo 1º do projeto de lei eu concordo. Com relação ao artigo 2º, ele está revogando o inciso 6º do artigo 2 da lei original. E o inciso 6º diz o seguinte: para ter direito à bolsa de estudo prevista na presente lei, o estudante deverá preencher as seguintes condições, diversas situações. E a sexta é não ser beneficiável de outros programas sociais do município de São Bento do Sul ou de outras bolsas de estudo concedidas pelos governos federal e estadual ou por entidades públicas ou privadas. E aí o objetivo foi tem uma bolsa, tem um outro benefício municipal, outra bolsa, não ganha essa. O objetivo é aumentar o espectro de atendidos. Neste sentido, eu sou contrário ao projeto de lei que veio do Executivo, porque nós vamos estar dando para, talvez, uma pessoa que tenha já uma bolsa vai ganhar outra. Nesse sentido, eu sou contrário. Nós não vamos votar hoje, porque isso é a primeira discussão, mas na segunda discussão e votação, eu, inclusive, vou pedir para se votar em destaque. Porque eu quero votar a favor do primeiro artigo, mas quero votar contra o segundo, nesse sentido. E aí até fazer uma referência, que o vereador Jair Sabino leu os pareceres, mas no parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, da qual eu sou presidente, eu coloquei aqui que o presidente recomenda a sua rejeição, eu sou presidente. E aí e a comissão se pronuncia favorável à tramitação, não à aprovação, com parecer contrário do tal. Né? Só nesse sentido, para deixar claro. Porque nessa comissão, na legislação de justiça, a gente não discute o mérito. A gente discute a legalidade. Nessa aqui, a gente discute o mérito. E aí, por isso que eu já me manifestei contrário aqui no parecer. Porque daqui a pouco vamos dizer, mas o Malon foi favorável na comissão e agora está sendo contra? Não, eu estou sendo contra na comissão já. Só isso é apenas uma questão de informação. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador César Godoy. Senhores vereadores, eu realmente compreendo as razões do vereador Fernando Malon. Não acho de forma alguma que ele esteja equivocado. Estou falando mais do ponto controverso, não vou ficar argumentando do incontroverso. Mas o fato é o seguinte, eu entendi, e tanto que ajudei a aprovar dessa forma, porque compreendia e concordava. O fato é só um: se nós mantivermos dessa forma, o projeto continua morto, ele não vai na prática ele não vai funcionar. Muito à parte, eu esqueci de manifestar e até queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Quantas pessoas se inscreveram? O senhor sabe? Sei. Por não. Na primeira fase foram 60 e tantos. E no final, por causa do corte, 7. Por causa deste requisito, tanta gente foi excluída? Foi isso que originou. Porque dos 60 e tantos, 53 disseram, eu já recebo um benefício, eu não posso mais estar. Só que o que acontece? Hoje, todos aqui sabem da realidade, a mensalidade mais barata é R$1.000 e poucos. Mais o transporte vai passar de 1.500. Então, aí o fulano recebe uma bolsa do FIES, por exemplo, estou dando um exemplo aleatório, recebe R$100, já corta. E aí, convenhamos, ele recebe uma bolsa? Recebe, mas é bem pequeno. E aí o objetivo é tentar mudar isso. Eu peço ao vereador Fernando Malon, e eu vou dizer de novo,
Eu entendo perfeitamente teus argumentos, mas é tentar pensar na prática. Porque as mensalidades, materiais escolares, universitários, acadêmicos, transporte e tudo mais, em muitos dos casos passam de R$2.000. E se a gente se nós vivêssemos num país em que o acesso à universidade pública fosse real a quem de fato precisa, nós não estaríamos nem discutindo, mas nós não vivemos nesse país ainda. Então, infelizmente, nós temos aquela inversão de valores em que o rico estuda na faculdade que é para o pobre e o pobre estuda na faculdade que é para o rico. Nós precisamos tentar adequar. E como as bolsas de estudo, em muitos casos, são pequenininhas, ínfimas, precisa tentar ajudar. E eu entendo, mas eu peço aprovação para não tornar inócuo. Eu sei que eu não posso mais pedir a palavra, mas eu vou pedir só para... Senhor presidente, eu não quero pedir informações. Se pedir informações, isso vai demorar muito. Mas, vereador Godoy, deve ter lá em alguma coisa demonstrado o número de inscritos e por que foram rejeitados. Se conseguir isso para a próxima discussão? Eu não vou lhe trazer por uma seguinte razão. Eu posso lhe trazer dos 7. Porque os 60 e poucos foram lá, pegaram a documentação, mas no meio do caminho desistiram. Esse número a gente tem, mas não tem como lhe comprovar. Eles vão chegar a se inscrever? Não, porque daí eles pediram a desistência no meio do caminho. A gente sabe pelo tanto de edital que foi lá, outros que foram baixados, aquela coisa toda. Pelo número de ligações telefônicas e tudo mais. Por isso eu não posso lhe dar esse número, esses dados. E eu devo dizer, disse o vereador Fernando Malon, e vou repetir, dos 7 que se inscreveram, muitos dos que não foram aprovados não foi por causa disso, foi porque não juntaram a documentação correta, que daí também não dá, né? Ninguém. Porque levaram a documentação errada. Aí também é difícil ajudar, né? Mas aí, assim, aí eu digo, o Poder Executivo está fazendo a sua parte, o Legislativo está fazendo a parte dele, aí o estudante que faça dele também, né? Que é juntando a documentação, que é o mínimo adequado. Claro, vereador, por favor. Obrigado, vereador. Eu entendo perfeitamente a discussão, mas se pensarmos de uma maneira racional, realmente, se tivermos mais pessoas passando dificuldades, por aquilo que Vossa Excelência já citou, inúmeros problemas, claro, vejo que se pudermos ajudar um número maior, problema, eu sei que é o valor, né? De repente, se contemplarmos poucas pessoas perto de... Vou dar um exemplo aí dessas 63 que Vossa Excelência citou. Na minha opinião, seria melhor. Era isso? Eu concordo totalmente com suas palavras. E aí eu vou lhe dizer de novo, aqueles 7 estudantes, que eu não sei nem o nome de nenhum deles, podiam ter se ajudado. Né? Eles podiam ter se ajudado com a documentação correta e feito tudo da forma que tinha que ter sido. Mas eu concordo com o senhor, é melhor se dar para 3 que não tem do que para 30 que já tem, mais ou menos isso. Mas, infelizmente, o que acontece dentro desses todos os pormenores, eu concordo... Senhores, vejam, eu concordo com os senhores, mas sou obrigado a tentar fazer um contraponto mesmo concordando. É que, em muitos casos, a bolsa de estudo é de R$75. Aí... O cara que recebe uma bolsa de 400, 500, ótimo. Mas aquele que recebe 75... Não. É de estado, município ou federal. 75 por mês é muito pequenininho, mas ele é obrigado a aceitar. Não, justamente por isso. Veja, a gente... Não, são só 75. Mas se tivermos um universo de 60 pessoas e 3 receberem 75, essas 3 serão felizardas. Quando se 10 receberem 70, 10 que necessitam, é claro, né? Não adianta ter só um universo de 3 pessoas e contemplamos todas, 100%. Eu concordo. É justamente nesse... Se a gente aprovar, temos que discutir e aprovar ou não. Mas aí... desculpe, para não ficar paralelo. O vereador Fernando Malon perguntava se dá tempo esse ano ainda. Por isso eu pedi e o presidente atendeu de pronto, como é de costume nesse fato, a rapidez no trâmite dessa votação para tentar ajudar ainda esse ano. Mas o fato é, vereador Jaime e vereador Fernando Malon, eu concordo inteiramente com o argumento dos dois. E digo mais, os 7 estudantes podiam ter se ajudado um pouquinho mais a nós não estarmos discutindo isso. Mas eu estou tentando olhar nos outros 50 e poucos que recebem. Alguns não, recebem uma bolsa substancial federal. Aí ele cai no corte dos requisitos do edital. Aquele que recebe mais do que o que recebe menos. Ele vai pelos índices de carência. Dito isso tudo, eu entendo, eu compreendo, mas não quero dar explicação murro em ponto de faca, mas
peço aprovação do projeto por essas particularidades. Quem sabe daqui a 1 ou 2 anos, nós não estejamos aqui de novo emendando a lei para readequar de acordo com uma nova realidade. E isso é possível. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Kleiber. Senhor presidente, senhores vereadores, não vou me alongar, eu só penso, eu entendo o ponto de vista do vereador Fernando Malon. E se o fato dele não ser beneficiário, como já diz o inciso 6, o 6º, não fosse excludente e sim classificatório? Se ele estivesse presente no rol de classificação e não no rol, então a gente elimina ele do rol de exclusão e coloca ele como requisito classificatório, para que aquele que não tem se classifique primeiro do que esse. Exatamente. Seria uma alternativa de se colocar na regulamentação, né, ele como classificatório e não como excludente. Aí mais pessoas poderiam acessar. Ainda que ninguém se classificasse por não ter, ele poderia ser utilizado, esse recurso, com aqueles que também têm. Parte? Sim. Nesse ponto eu concordo. Então, vamos ver. Tem 10 aprovados. 5 tem bolsa, 5 não tem. Dá primeiro para os 5. Sobrou dinheiro, dá para os outros 5 que já tem bolsa. Eu perguntei para o vereador Godoy aqui, em a parte, se isso vai entrar em vigor, se vão fazer esse ano ainda. Se nós aprovamos agora em julho, vai ter o edital. Na melhor das hipóteses, agosto, começa a fazer, setembro talvez. Se for agosto, vamos considerar. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses. 5 meses a 21 mil, eu faço a conta de 20 mil porque fica mais fácil. 20 mil dividido por 5 meses vai dar 4 mil reais. 4 mil reais, dando a bolsa máxima de 200 reais, que está previsto na lei, dá para 20. Nós podemos atender este ano 20 alunos com o máximo, porque já estamos no meio do ano. E no ano que vem, aí fazer alguma readequação. Não, me permite? É que a parte está dele, mas eu já vou terminar. Eu já vou. Tem que voltar lá. Daí fazer dessa forma, para daí ou fazer essa mudança, né? Podemos fazer mudança nos critérios apresentados pelo vereador Pete, aí eu concordo, e em vez de eliminatório ser classificatório. Porque esse ano, se nós conseguimos dar 200 reais para cada um, que é o topo, o máximo, nós vamos atender este ano 20 alunos, o que é um número já muito bom. No ano que vem, outro valor, outros critérios, outro tudo. Mas aí nós temos que ver a questão do orçamento também, porque não tem muito dinheiro para fazer isso, esse incremento não, vereador. Tem sim, fique tranquilo. Me permite uma parte, vereador? Eu não digeri ainda a sugestão do vereador Pete, eu vou entender, mas me parece que há uma sinalização de concordância. Como? Então, há uma sinalização de concordância. Eu vou ver a possibilidade de a gente fazer o quanto antes, discuto com os vereadores rapidamente, para ver, se for viável, a gente tentar a alteração. O objetivo é viabilizar mesmo. Obrigado, vereador Pete. Eu só não sei se os critérios de classificação estão na lei também. Não, não estão, são por edital. Então, aprova-se como está e o compromisso de se colocar Não, vereador Fernando, o compromisso fui eu que sugeri. Eu estou sugerindo? Não, mas é uma questão... Não falo pelo prefeito, mas o prefeito está aqui, né? Já me sinalizou aqui, ó. Não, vejam, na verdade, assim, essa exclusão do critério foi uma sugestão do vereador Godoy, não foi uma sugestão do executivo, não é, vereador Godoy? Então, foi o vereador Godoy que colocou para o executivo a necessidade de se excluir esse critério para que se pudesse aplicar de forma adequada. Consequentemente, se houver uma sugestão de inserção de caráter classificatório desse mesmo item, eu não vejo por que o executivo barraria isso. Sinceramente, não vejo nenhum problema com relação a isso. Então, mas, vereadora, dá para a gente conversar sobre isso ainda até a próxima sessão, mas eu vejo que é um caminho que resolve a situação. Permita a parte só. Sim. Tem a ordem de classificação na lei, vereador. O artigo 6º da lei diz: a classificação dos candidatos considerados aprovados será feita segundo os seguintes critérios. 1. E já tinha sido mudado.
Nós mudamos esse ano. Maior carência, grau de comprometimento a ser apurada mediante a sua renda mensal familiar e o total de despesas fixas necessárias à manutenção do candidato com moradia, transporte coletivo, doença crônica e mensalidades escolares de seus dependentes, todos devidamente comprovados. Isso foi mudado este ano. Segundo, em caso de empate, será dada preferência ao candidato sucessivamente. A. Com filhos menores que vivam sob sua dependência financeira. B. Casado ou em união estável. C. Que viva sob dependência financeira dos pais ou responsáveis. Nestes A, B e C, que a gente pode botar essa questão aqui? É aqui que podemos. Não está no edital, está aqui na lei. O senhor quer fazer uma emenda com relação a isso? Daí você pode dizer, eu fiz a emenda. Coloque. Então, vereador, a sugestão é que o senhor faça uma emenda para esse projeto, colocando como classificatório não excludente, e a gente resolve o mais rapidamente possível essa situação. Obrigado, presidente. Eu também vou fazer uma colocação rápida em cima desse projeto. Diz o vereador César Godoy, esse projeto já está quase um ano aí já. Vossa Excelência coloca que ele está sendo emendado, está indo para outra emenda aí, se continuar o pensamento que se trocou aqui, essas ideias aí. Eu acho que nunca vi um projeto ser tanto, não só emendado, como desemendado. Né? Porque além de emendar, desemenda lá. Desemenda, emenda. Quer dizer, o vereador Malon levanta a questão agora, o vereador Pedro sugere que seja feita uma emenda, vão emendar novamente, o projeto vai. Vamos colocar, vamos esperar para a segunda discussão, vamos deixar ele em primeira discussão. Eu lhe concedo a parte. Só me permite, eu concordo, ela está retalhada, mas também não é demais dizer que a nossa Constituição Federal é uma das mais emendadas do mundo inteiro, é a Constituição Federal Brasileira. Infelizmente, muitas vezes o processo legislativo passa por isso. Quando o vereador Sabino brincou que tem um sapo nessa lei, foi por isso. Nós passamos, o vereador Fernando Malon estava brincando, que eu acabei, em termos de redação, não fazendo muito nessa lei, mas, gente do céu, eu não preciso dizer o que eu passei com essa lei. Né? Pelo extra plenário, todo mundo aqui sabe. Né? Inclusive, fui condenado dias atrás por essa maldita dessa lei. Então, é que originou, perdão pela expressão, mas, em resumo, eu quero mais do que qualquer um que dê certo, só queria parar de retalhar ela. Né? Então, obrigado, vereador presidente. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 033/2017 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Palavra livre. Eu vou... 10 vereadores inscritos na palavra livre. Vamos conceder 4 minutos para cada vereador. Solicito ao secretário para que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra. Vamos cumprir os 4 minutos. 4 minutos para cada vereador. Não, chorinho. Seis. Vereador Jair Sabino. Vossa Excelência, eu tenho de até 4 minutos para as suas colocações.